Eu quero deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 34. Eu quero que você medita comigo nessa palavra. É escrito assim: Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Presta atenção, há uma voz. O Senhor diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Nesse primeiro item aqui nós vemos que há uma voz do povo que Deus está dizendo que ainda há 4 meses. Mas há outra voz que diz assim: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Nós vemos aqui 2 vozes, então, uma voz do povo e uma voz de Deus. Eu estava meditando nessa palavra, querido, e eu estou chegando à conclusão de que o que eu tenho recebido do Senhor em relação ao que eu tenho falado nas mensagens, nas lives que eu tenho feito, a respeito da natureza que nós temos, as 2 naturezas que Paulo disse lá no capítulo 7 de Romanos. Ele disse assim: porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer estar em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Existem 2 naturezas em nós. Eu quero falar um pouquinho disso que eu tenho falado já há muitos dias, muitas mensagens, a respeito dessa natureza, que é uma natureza adâmica, uma natureza caída, que o Senhor, no Velho Testamento, desde a caída de Adão, nós vemos o Senhor trazendo uma figura para nós, o quanto Ele rejeita essa natureza, e ela é bem retratada para nós lá quando Rebeca ela engravida dos 2 filhos, Esaú e Jacó. Eu já falei isso aqui, que nós vemos o que Esaú fez, e eu aprendo muito com o que o Senhor relata no Velho Testamento, e aí nós vemos que não só na linha patriarcal, mas em todo o outro contexto do Velho Testamento fala dessa natureza caída. Aí vem Pedro no capítulo 2, no capítulo 1 de 2 Pedro, e fala que a promessa de Deus para nós é uma natureza divina. Então nós temos 2 naturezas. E o que mais a gente vê hoje é a incapacidade de nós reconhecermos e distinguir entre essas 2 naturezas. E ignorar essas 2 naturezas também tende a promover em nós uma visão, às vezes, fatalista, que é a nossa natureza carnal, que não é redimida no Senhor. Mas o que eu quero dizer aqui, eu vou voltar lá, que nessa narrativa de João, a gente vê uma peculiaridade dele. E eu quero que você vem comigo nesse cenário agora, no meu raciocínio, porque eu vejo que essa peculiaridade de João, no Evangelho de João para nós, é que Jesus está dando uma revelação a João. E nessa revelação ele traz para nós um entender, uma natureza divina.
E eu aprendo, e eu vejo aqui que, não só por essa narrativa aqui, mas em todo o Evangelho de João, que o Evangelho de João não é apenas uma informação, mas sim uma mensagem conflitante para essa natureza adâmica que ainda está em nós. Uma mensagem de confronto, que nos ensina, não só conflitante, mas nos confronta e nos impulsa a nos levar desde o nascer, o crescer e a viver uma natureza divina. Você pode notar que Deus não traz não traz uma mensagem falando da genealogia de Jesus, da genealogia humana de Jesus, mas do espiritual. Eu vejo que ele traz essa mensagem num aspecto subjetivo. João está num aspecto espiritual, invisível, que é isso que eu quero que você entenda comigo nessa mensagem. Eu sei que os outros evangelhos, Mateus, ele vai falar da autoridade do rei. Marcos, ele vai falar dos seus serviços. Lucas vai falar da humanidade de Deus, de Jesus. Mas João é absoluto. Ele tem uma mensagem, como eu estou dizendo para você, subjetiva. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Por exemplo, Jesus, a Bíblia diz lá no capítulo 4 de Mateus, que quando Jesus ele andava já para separar os seus discípulos, para levantar o seu discípulo, ele no capítulo 4, no verso 18 de Mateus, ele diz que ele andando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, aos quais eles lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. O que eu aprendo nesse versículo? Que Jesus ele encontra os dois irmãos numa atividade. Eles estão lançando a rede. E o encontro, vocês podem perceber que é no mar. É o primeiro encontro de Jesus com Pedro e o seu irmão André. Então ele encontra com eles chamam esses dois jovens, aonde eles estão numa atividade. E logo adiante, nós vamos ver no mesmo capítulo, no versículo 21, a Bíblia diz que Jesus, adiantando-se, viu dali outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Guarda bem isso. Com seu pai Zebedeu, consertando a rede. Nós vemos aqui numa outra situação. 1 Pedro, eu quero que você coloque isso. Primeiro, que nós estamos falando de duas naturezas. Não que Pedro seja uma natureza carnal, mas nós vamos extrair algo daqui para nós aprendermos. João, o Senhor já encontra ele em outro detalhe que eu quero pontuar aqui com você, que ele não está numa atividade, mas ele está com o seu pai, com seus irmãos. E aí, amigo, já não é uma atividade, mas ele está num ambiente de relação, de relacionamento. Pedro e André estão numa atividade. João e André com seu pai, eles estão já numa relação. E nessa relação, Pedro está lançando a rede, nessa relação ele está consertando as redes. O que eu aprendo aqui, querido? Que no capítulo 5 de Lucas, eu já falei isso aqui, quando Jesus ele chega no beira-mar, ele chega no porto, e uma multidão atrás dele, e ele vê os dois barcos. Eu imagino que não teria só os dois barcos ali de Pedro, mas ele vê o barco de Pedro, ele fala: Pedro, eu vou usar o teu barco. Aí Pedro autoriza, e Pedro está chegando de uma pescaria frustrada.
Ele está chegando de uma noite, de uma pescaria, onde ele não conseguiu pegar nada. E ele já tinha dobrado as redes, ele já tinha feito, ajeitado todo o material. Eu acredito que ele estava retornando frustrado para casa. E aí, eu já disse isso aqui, eu estou repetindo para você entender. Ele volta dessa pescaria e vê Jesus, que de dentro do barco dele, ele começa a curar aquela multidão, a repreender demônios, a curar, a fazer milagre, a fazer sinais ali. E eu imagino Pedro sentado, olhando, falando, meu Deus, Deus está usando o que eu usei a noite toda, não consegui ter êxito, e ele está usando para abençoar tanta gente. Eu aqui. E a Bíblia diz que no final, que o Senhor despede aquela multidão, onde todo mundo recebeu. Aí ele não esquece de Pedro, ele diz assim, Pedro, eu imagino, vem para o cenário que eu estou tentando te levar aqui, para o meu raciocínio também. Eu imagino ele dizendo, Pedro, estou vendo que você está triste, frustrado. Deixa eu te explicar algo aqui, filho. Para essa multidão eu tenho tudo aqui que eu fiz aqui na Rasura, mas para você, aonde eu tenho um chamado que eu vou construir algo muito grande sobre a tua vida, é mais profundo. Pega a tua rede, vem para o mar. Vem para níveis mais profundos que eu vou te mostrar. Que eu vou te dar algo que você buscou a noite inteira e não conseguiu. Eu aprendo muita coisa aqui, querido, que eu podia extrair muita coisa para o nosso espírito aqui nessa palavra. Mas eu vou adiantar que Pedro, ele vai, e a Bíblia diz que ele pega tanto peixe que as redes começam a romper. Vai romper nas redes por trás de tanto peixe. Aí eu quero te chamar, te convidar para um outro cenário que também é no mar. Quando Jesus, depois do seu ministério, que isso está no início, no chamado, né, na caminhada. E no final, Pedro, e aí o que eu aprendo é que Pedro, no chamado de Pedro, numa atividade não relacional como estava João. E Pedro, por isso, Pedro, assim que ele nega Jesus, ele volta para os princípios dele novamente, ele volta para a pescaria novamente. E eu não vou falar que Pedro era desviado, porque nem convertido ele era, a palavra diz que ele não era. Mas ele volta, eu quero te chamar para entender que ele volta para os princípios. Ele volta para aquilo que um dia ele foi encontrado Deus na atividade. Ele volta para a atividade novamente. E Deus, depois que ressuscita, ele vai falar. Ele fala, eu vou atrás de Pedro, porque eu quero criar com Pedro uma relação. É muito lindo isso, meu querido, porque Pedro está também numa pescaria frustrada, mas lá estava João também, e alguns apóstolos com ele. E ele está aí, aí a Bíblia diz que foi numa madrugada, novamente no mar. Jesus pega, nós sabemos dessa história, está lá em João 21. Jesus chega e grita se tinha alguma coisa para comer, eles não. Pedro não reconheceu, mas João reconheceu a voz de Jesus. Falou, Pedro, olha, esse cara aí é Jesus, cara. E ele pula no mar. Jesus foi fazer com Pedro o quê? Foi criar um ambiente de relação após a ressurreição. E nessa mesma noite, nessa madrugada, que Pedro pula dentro d'água, o Senhor dá um decreto, dá uma ordem, de cada praia ele diz assim, lançai as redes à direita do barco. E Pedro lança as redes. Pedro já estava dentro d'água, eles lançaram a rede. E a Bíblia disse que as redes apanharam muitos peixes. Inclusive a Bíblia traz um número de peixes grandes, de 153. E o mais interessante, que as redes não se rompem. Porque Deus foi para proporcionar essa relação com Pedro. Deus, ele vai para quê, pastor? Para proporcionar essa relação. E no chamado de Pedro, como nós dissemos aqui, primeiro encontro, as redes se rompiam. Pedro está protagonizando essa pescaria. Na segunda, ele protagoniza uma outra pescaria. Com quem? Com Pedro novamente. E aí vem muitos peixes.
E nessa atividade, as redes não se rompiam, porque tem uma pesca onde Deus está vindo para ter uma relação. Por que eu estou falando isso aqui, querido? Aonde nós estamos agora com o Senhor? Porque nós procuramos muito estar vivendo na atividade, não, e nós desprezamos a relação. E nessa ânsia de fazer o serviço, nós estamos negligenciando a relação. Olha para vocês entenderem. E eu vejo essa revelação que João recebe, algo absoluto. E nós somos ler todo o livro do Evangelho, a revelação que Deus traz para João é num contexto espiritual, num aspecto espiritual. Ele era o Verbo eterno, ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E nós vemos ali João. Nós vemos alguma coisa em João que nós aprendemos muito. Eu estou falando dessas naturezas aqui. Nós vemos como o Evangelho de João retrata para nós isso. No mesmo texto que nós lemos aqui, se você olhar no contexto, nós vemos, querido, o Senhor com a mulher samaritana, mas eu quero voltar antes, eu quero falar do primeiro milagre de Jesus, que foi João 2, lá nas bodas de Caná. Onde ele chega e é uma festa de casamento, onde o vinho, que é a figura do Espírito Santo, o vinho, que é a figura do Espírito, o vinho acaba. Se eu dentro de uma natureza religiosa, de uma natureza carnal, de uma natureza adâmica, almática, e eu assusto às vezes com o que Jesus fez, porque nós estamos presos às vezes nos bons costumes, nós estamos presos às vezes em preservar aquilo que nós aprendemos, que a religiosidade nos ensinou. Mas que é isso, Jesus? Porque na nossa natureza carnal, o vinho é algo que vai nos levar à embriaguez. E isso é escândalo. Há um certo conservadorismo dentro da nossa natureza adâmica que ia recriminar o que Jesus fez. Então, para nós, Jesus tinha que chegar lá e falar assim, não, sobrou alguma coisa do vinho, que eu vou fazer o seguinte, vou fazer o vinho transformar em água, que era para nossa natureza carnal, para os nossos bons costumes que nós trazemos da religiosidade, seria isso. Mas Jesus não tem água, vamos transformar a água em vinho, porque o vinho representa o Espírito. Aí Paulo escreveu em Efésios dizendo assim, não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então eu entendo que quando Jesus fez isso, porque simboliza o Espírito Santo, ele está dizendo que nós vamos nos embriagar de alguma coisa, mas ele está dizendo, embriague-se do Espírito. Por isso que eu vejo a multiplicação, ou melhor, o milagre da água para o vinho. Aí ele vem para a samaritana, para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, e nós vemos ali uma conversa, nós vemos uma reunião com essas duas naturezas, a natureza adâmica, a natureza divina, a mulher samaritana representando uma natureza almática, e Jesus a natureza divina. E aquilo, irmão, nós aprendemos algo, nós podemos extrair muita riqueza disso aqui para a nossa vida, porque quando Jesus chega, o que Jesus faz? Ele pede água, mulher, dá-me de beber. E aquela mulher, pelas suas vestes, ela identifica que ele é um judeu, e judeu não se dava bem com o samaritano, e aí ela diz para ele, quem pensa que és, me pedindo água, uma mulher samaritana, você sendo judeu? Aí ele fala assim, mulher, se tu soubesse quem te pedia água, você me pediria uma água e eu te daria uma água, que você bebendo dela nunca mais tenha sede. Agora vem aqui, que conflito, que mensagem conflitante para nós, porque a mulher devia pensar, peraí, o cara me pede água, agora, quando eu exorto ele, aí ele já me oferece uma água, dizendo que se eu beber dessa água, eu nunca mais terá sede. E tem uma coisa, ele diz que dentro de mim nasceria uma fonte.
Está havendo uma reunião entre as duas naturezas. E dentro dessa natureza, Jesus está procurando uma brecha para tratar essa natureza dela. Porque ela era uma mulher adúltera. E ela tem vontade de conhecer e de beber dessa água. E o Senhor diz assim, então traz lá o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido, Senhor. Aí nós conhecemos a história toda, o que aconteceu. Temos também Nicodemos, capítulo 3. Quando Nicodemos vai ter com o Senhor, e o Senhor ele traz para Nicodemos um retrato. Ele cria um cenário, que nós muitas vezes eu chamo muito de território, porque cada revelação que Deus traz é uma mudança de território para nós. Mas Deus cria dois cenários dizendo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino. Aí Nicodemos não entendendo nada, porque ele está agregado a uma natureza da lei. E o Senhor, Nicodemos disse, Senhor, mas pode um homem depois de velho voltar para o ventre? E o Senhor diz assim, Nicodemos, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Olha aqui, dois detalhes, nascer de novo para ver o reino, e nascer da água e do Espírito para entrar no reino. Nós vemos dois territórios, ou melhor, um território, mas um que você entra e outro que você vê. Eu aprendo que se eu manter essa construção nessa natureza adâmica, nessa natureza almática, eu vou só ver o reino. Mas se eu nascer, se eu permitir, e se eu começar a edificar em cima dessa natureza divina, sim, eu posso chegar, não ver o reino, mas entrar no reino, porque nasceremos da água e do Espírito. Aprendemos lá em João 11, a ressurreição de Lázaro. Nós aprendemos, nós extraímos muita coisa aqui no Espírito. Primeiro nós vemos uma questão manipulativa de Marta com Jesus. Porque ela manda o recado quando Lázaro estava doente. O que Lázaro de Jesus era? Um amigo íntimo dele. E o que você está dizendo, pastor, que ele está mandando um recado manipulativo para Jesus? Sim. O teu amigo está, e depois Jesus não vai, porque ela faz esse pedido manipulatório buscando uma necessidade. E Jesus não quer não quer atender a necessidade dela. Aí ele demora 4 dias para ir, porque ele quer fazer muito além daquela necessidade dela. E quando ele vai, Lázaro está morto. Lázaro está morto há 4 dias. E o que o Senhor queria mostrar ali, pastor? Ele não queria mostrar o seu poder, porque Deus não precisa de fazer isso. Deus não precisava, querido, de mostrar o seu poder, mas ele queria mostrar, não é o poder que ele tinha de ressuscitar, não, ele queria mostrar que ele é a ressurreição. Deus te chamou, não é para satisfazer a nossa necessidade. Não, Deus te chamou para que através de você ele possa se revelar. Sabe o que acontece, irmão? Que o diabo fez nós ver as coisas a partir do que falta. Essa natureza nossa, eu não posso nem falar aqui do agregar o Deus, mas essa natureza nossa, essa natureza religiosa, ela nos fez ver as coisas a partir do que falta. Não é assim. Nós temos que ver a partir do que já está pronto. Eu não tenho que chegar a Deus baseado na minha carência. E ele criou essa natureza nossa, a religiosidade, ela cria em nós uma expectativa de tirar Deus do princípio e colocar Deus no fim.
Como que é isso, pastor? Colocar Deus no fim. É como eu estou dizendo, como se falta alguma coisa para mim. Como é que eu dou um exemplo? Deus, eu tenho que fazer para me ser abençoado. Não. Deus já te abençoou para você ser e fazer. Nós temos que começar a ver a vida pelas coisas que fazemos para ser abençoado. É isso que a natureza nos proporciona. Essa natureza caída, adâmica. E Deus nos abençoou para ser e fazer. Como eu disse, Deus não criou tudo pelo seu poder. Deus não criou. Deus nos criou para o seu conhecimento. Tendo conhecimento, iremos adorá-lo. Muitas das vezes queremos ter uma experiência pelo seu poder. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos consciência da sua vontade. Quando nós tivermos consciência da vontade de Deus, nós vamos começar a agregar algo do Espírito em nós. Nós vamos começar a entrar nessa natureza divina. Quando eu falei que Jesus, para Lázaro, ele não queria mostrar o poder, porque é isso que nós muitas das vezes buscamos no Senhor, o poder, e não a consciência da sua vontade. Foi assim no deserto com o Senhor. O que o diabo falou? Se tu és filho de Deus, mostra o teu poder. Transformando pedra em pão, não foi isso? Não, amado. Sabe o que Jesus disse, nós lemos aqui no versículo 34? Deixa eu recapitular aqui para nós entendermos. O que o Senhor disse aqui no verso 34? Ele disse assim, olha o que ele está dizendo aqui. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Olha o que ele está dizendo. A minha comida. E nós às vezes imaginamos que Deus criou a fome, porque na hora que nós, quer dizer, criou a comida, porque na hora que tivesse fome, nós comeríamos na mão dele. Não, querido. Deus não criou a fome para isso. Deus, ele criou a comida e permitiu que, na hora que tivéssemos fome, a fome proveria o encontro, promoveria o encontro. Está vendo a relação? Porque é na mesa. A vontade dele não é que você coma na mão dele, mas a vontade dele é que ele criou a comida, quer dizer, ele criou a comida já está pronta. Não é quando nós reunimos na mesa, que igual a cozinheira, uma mãe que fica doida para fazer a comida porque os filhos estão reunidos na mesa. Não, a comida está pronta. A comida já está pronta. Aí ele nos promove a fome. Ele permite que tenhamos a fome, porque através da fome ele pode promover a relação, ele pode promover o encontro. E justamente esse encontro é para que nós entendamos a natureza a qual ele nos chama, que ela não está na atividade, mas ela está na relação. Então essa comida não é para satisfazer a minha necessidade, mas para promover um encontro relacional. Ai, querido, aprende isso. Deus, ele voltou para Lázaro, não foi para satisfazer a necessidade de Marta, ou o capricho dela, ou a manipulação dela, não. Porque ele era um amigo íntimo dele. E ali ele queria mostrar, através de Lázaro, não o poder, mas um ambiente relacional. Se você é amigo íntimo de Deus, não busque apenas por uma necessidade sua, mas deixa que ele te leve em proporções que ele quer fazer, da maneira dele, do jeito dele. Eu disse, eu vou repetir, esta comida não é para satisfazer as nossas necessidades,
mas é para promover um encontro de Deus. É para promover. Eu já estou encerrando. Como eu disse, Paulo, medita aí na tua casa, Paulo escreveu em Romanos 7, 18 a 20. Você vai entender essa natureza. Quando no final Paulo assim, que miserável homem que sou. Quem pode me libertar? E João, medita no livro de João, no Evangelho de João, que você vai entender o que Deus está trazendo para nós. Eu poderia falar de uma série de coisas que está no livro de João, para nós entendermos que João ele traz uma revelação contextual de um espírito para nós. E ele traz para nós luzes que nos leva a nos alicerçarmos nessa natureza, a construirmos nessa natureza divina que o Senhor falou conosco. E eu entendi uma coisa. É na nossa relação que nós podemos consertar as redes. Não é na atividade. E muitas vezes, como João naquele dia, João, eu imagino, isso aqui no meu pensamento, a Bíblia não está dizendo, mas eu estou no meu pensamento, eu imagino que João frustrado vendo Jesus usar o barco, usar o que ele tinha, para abençoar tanta gente. Ele imagina e falou assim, meu Deus está usando o que eu tenho, por que não usa para mim? É porque o que Deus tem para você não é na margem, mas sim no profundo. Mas no profundo, mesmo lá no profundo, eu entendo, Deus permite eu ir e me mostrar também a minha natureza, que precisa ser consertada, porque senão o que Ele tem para mim lá, eu vou perder tudo, os peixes, porque a rede vai romper. Porque a rede, querido, não se conserta na atividade, se conserta na relação. Então eu vou entender isso e eu vou agir. Eu vou buscar essa relação com Deus. E essa relação, ela vai agregar em mim uma natureza divina. Como eu disse aqui, nós estamos negligenciando esses princípios que nos levam à relação. Sei que o Senhor voltou, nós sabemos disso lá, quando voltou lá, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, claro. Deus está restabelecendo uma relação com Pedro. Nós lemos, irmãos, a primeira mensagem para a igreja veio de Pedro, mas a última foi escrita por João. E tem uma coisa, nesse mesmo texto de João 21, Pedro questionou sobre a morte de João. E dá uma impressão que Deus falou que João não ia morrer. Por que essa peculiaridade de João com o Evangelho? Porque Deus, escatologicamente, não só escatologicamente, mas em todos os aspectos nós podemos entender. Mas eu quero falar mais escatologicamente, porque Ele traz uma mensagem. Nascer, crescer e viver. Construindo, estabelecendo em nós uma natureza divina, para que nós não só vemos o reino, mas que nós possamos entrar no reino. Amém, meus queridos? Olha as tuas redes. E lembra-se, não é na atividade que você conserta a rede, mas na relação. Um grande abraço a todos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.